Bem-vindos a este canal YouTube com o Desejo em Cena. Hoje, elaborando algo sobre Severance, em português, ruptura. Severance é um verbo em inglês para designar a operação de corte. Como a gente não tem cutness, se usa a expressão severance. E, de fato, essa é uma minissérie que aborda em todas as suas variâncias o problema fundamental para a psicanálise, também para a subjetividade, que são nossas divisões subjetivas. Então, a gente poderia remontar essas divisões à própria formação do sujeito moderno. Então, vamos pegar ali Norbert Elias, vamos pegar Legoff, e eles vão dizer que em torno do século XVI começa a acontecer algo curioso no Ocidente cristão, que é o conjunto de processos civilizatórios, como a forma como a gente se comporta à mesa, o fato da gente não escarrar em público, o fato de que a gente deve fazer certas coisas no banheiro, o fato de que a gente não deve comer com a mão, enfim, uma série de costumes que vão marcando uma separação, uma severance, entre como a gente se comporta em casa, na família, no lar, e como a gente se comporta em público, no trabalho, na escola, na rua. Fundo, Severance é uma crítica contundente ao resultado dessa separação. O resultado realizado na forma neoliberal, em que a vida do sujeito, ela, de certa forma, se desenvolve numa continuidade indefinida entre trabalho e vida, entre vida privada e vida comum, e, por outro lado, numa estrita diferença, né? Numa estrita separação. O primeiro fato que vale a pena a gente mencionar aqui sobre o sucesso dessa minissérie é que ela é dirigida por um comediante, por um humorista, chamado Ben Stiller, né? Famoso, ganhou vários prêmios. E me parece que é algo que liga essa problematização crítica do trabalho e da vida contemporânea com a atitude do comediante. Já escutei alguns comediantes no divã e eles têm uma habilidade muito sensível para produzir uma superação dentro de si, uma separação, como diz o Freud, o humor é a melhor maneira de conseguir ludibriar o supereu. Porque o comediante, o humorista, ele cria uma espécie de simulacro do eu, um eu duplicado, um eu que é feito para ser entregue ao supereu. E com isso, nessa duplicação, ele produz um efeito de riso e dribla, e faz com que o supereu avance nesse objeto que é ele duplicado, em vez de atacar, vamos dizer assim, o eu verdadeiro. É uma estratégia de defesa, é uma estratégia de sobrevivência. E que tem tudo que ver com o começo da série. Se a gente começa a apreciar ali a vida do Mark, da Helen, do Dylan, do Irving, a gente percebe que tem ali um retrato de uma estranha monotonia, né? Todo dia elas aparecem para trabalhar e o trabalho é, vamos dizer assim, meio vintage, meio anos 80, computadores antigos, baias altas, corredores imensos, e você acha aquilo assim, ao mesmo tempo, meio passado, meio antigo, e, por outro lado, hipermoderno. Por
quê? Porque tem um chip que é introduzido no cérebro de alguns funcionários e que produz a seguinte separação. Aquela que é a sua vida com a família, fora do trabalho, ela não se comunica mais com a vida dentro do trabalho. Então o sujeito entra por um elevador, quando ele sai daquele elevador, ele não tem mais lembranças de quem ele é. Ele foi completamente duplicado e separado. Então, a ruptura é, no fundo, uma ruptura tecnológica, uma ruptura que faz com que a gente se dissocie. Dissocie em duas versões. Aqueles que estão dentro da empresa, os innings, aquela versão de nós que está dentro da empresa, e que muitas vezes, né, na cultura corporativa contemporânea, a gente vê que a pessoa ela vai criando um personagem, que é o Dr. Phelps, que é diretor dessa empresa, o Dr. Otto, que é o gerente da outra, e que o cartão de visitas passa a ser assim, a integralidade identitária daquele sujeito. O Severance está criticando essa autonomização de um personagem ligado ao mundo da produção e ao mundo do trabalho. Quando ele sai do trabalho, o que acontece? De novo um elevador, às vezes uma escada, e corte. Ele entra numa outra vida, ele passa a sua versão out, né, out, fora, sem conseguir lembrar nada do que aconteceu dentro. Então, por exemplo, num episódio, o Mark tem uma desavença, acontece algo grave, uma briga, e ele se machuca, né? Então, dão para ele um band-aid, que ele, enfim, cola no ferimento, e ele volta para casa, e esse pequeno traço, né, foi transportado de um universo para o outro. Retenham a importância disso, que produz uma autodiferenciação. E quando o Mark chega em casa, aquilo vira uma espécie de enigma, né? Como é que eu produzi? O que isso significa? Será que eu me cortei? Será que eu me machuquei? Tem uma explicação que ele precisa desenvolver a partir de então. Isso já fala de uma novidade no tratamento da questão. A gente tem uma história de trabalhos, especialmente de natureza romântica, dentro do romantismo, envolvendo duplicações de personalidade. Jekyll and Hyde, escondido. Né? O lobisomem, que se transforma conforme observa a luz do luar. O vampiro. Todos os personagens, por exemplo, que constroem duas versões da mesma pessoa. Esse tema romântico clássico é um tema que aborda, né, que tenta tratar uma espécie de conflito de identidade. Né? Ele veio a dar nos nossos filmes de super-heróis, né? Batman e Clark Kent. Mas, por exemplo, o tema do escurecer, da penumbra, da transição entre dia e noite, isso está presente em Severance, né? A gente pode contrastar, por exemplo, a hiperluminosidade que acontece dentro do espaço do trabalho e que, no fundo, está retomando a estética de Shining, né? O iluminado. Iluminado com do Stanley Kubrick, com Jack Nicholson, é a invenção de uma nova forma de angústia na linguagem fílmica. Não a angústia da penumbra, da passagem do que está escondido para o que está revelado, ou então o ocultamento de algo, alguém, mas o excesso de luz. O excesso de luz que aparece na ambiência da corporação, da Lumon, e que vai contrastar com, por exemplo, as cenas de aconchego na casa da irmã de Mark, onde você tem ali a filha, ou seja, a sobrinha, onde você tem toda uma dinâmica de afeto ligado ao quê? À combinação, à mistura entre o escuro e o claro, né? O chiaro-oscuro, a combinação, né, de tons, inclusive, que produzem o quê? Toda uma dinâmica de afetos. Então o filme é muito interessante porque a linguagem dele concorda com o seu conteúdo, com o seu tema, né? O tema é o corte, o tema é a ruptura, e isso vai acontecendo, por exemplo, nesse jogo, né, da superluz com o
os quadros, né, que vão sendo pintados pelo Burt, esse personagem muito interessante, né, que foi militar e que chega em casa e todo dia pinta o mesmo quadro. E nesse quadro a gente tem uma coisa meio expressionista, uma espécie de porta, é uma alusão ao elevador pelo qual entram e saem os trabalhadores dessa empresa. Como se ele tivesse, e mais tipicamente, né, como os pacientes do Freud, que retém aquele último instante antes do traumático, né? Como aqueles que sofrem com neuroses de guerra, neuroses de repetição, em que aquele filme em que 1 segundo antes da batida, 1 segundo antes do impacto, 1 segundo antes do pior, o sujeito se agarra a um detalhe, uma cor do vidro, uma luminosidade do ferro, um barulho que estava acontecendo na calçada, como Lacan vai tematizar isso, né? Como assim as imediações do buraco. Então, Burt, esse pintor, né, solitário, ex-combatente, ex-militar, que a gente vê ele reencontrando as armas, ele reencontrando o uniforme, né, ele tirando isso do baú, literalmente. Ele está numa vida de repetição dessa mesma cena, está preso nessa mesma cena. Vai ser muito interessante como esse personagem ele vai conseguir sair dessa imagem, né? Sair de dentro da casa, quando ele começa a ser tocado por um animal, por um cachorro que aparece dedicando a sua atenção a ele. E isso vai se passando na cena alto, ao mesmo tempo em que dentro da empresa começa a acontecer outro elemento de conjunção, né? Outro elemento de retorno do recalcado, vamos dizer assim. Essa é a primeira leitura do que significa severance. Significa negação e recalque. Então, aquilo que está aqui você abole, você põe para o inconsciente e isso vai voltar na outra cena. O interessante de severance é que são 2 cenas cruciais. Então, existe a outra cena da vida de vigília, da vida na família, e existe a outra cena da vida da empresa. Cada qual se posicionando como um conjunto de enigmas. Né? O que será o band-aid? O que será esse afeto que eu começo a sentir, diz o Burt, por esse pintor que está ali dentro da empresa, dentro da corporação, que é um pintor muito curioso, porque a função dele é reconstruir a história. Tá? A função dele é a função que a gente vê em muitos universos paralelos, infelizmente, esse universo que tem tomado o Brasil, em que toda a história precisa ser reescrita a partir de um novo ponto de referência. Nesse caso, né, o fundador, Kirigan, ele é pintado como o protagonista de telas clássicas. Né? Então a gente vê ali um Vermeer e aparece o Kirigan. A gente vê um Velázquez e em vez do pintor está o Kirigan. A gente vê um Dalí e a face do Kirigan aparece. Como que o quê? A dizer assim, você entrou nesse universo, você tem um novo significante mestre, que ele vai produzir uma completa homogeneização, uma congruência, uma linearidade da história, desde que você o reencontre, né, como um fio condutor da história da visualidade. Esse pintor dentro da empresa tem esse trabalho ideológico de produzir, então, uma versão paralela da história. Mas veja, nesse momento mesmo há esse traço, esse band-aid, que ele pinta. Ele pinta assim como Burt pinta na outra cena. Ele pinta de forma kitsch, de forma automática, sem nenhum afeto, ele pinta como uma atividade rotineira, como um trabalho como qualquer outro, enquanto Burt, na outra cena, pinta à procura de um nome para a sua angústia, pinta à procura da solução para esse enigma. Então a gente tem na pintura esse traço, esse significante que une as 2 cenas. E que lindo, né? Representa, nesse caso, o desejo recalcado. Né? Burt, homossexual, assim como o pintor, e eles começam a ter ali uma experiência de afeto. Um afeto meio incompreensível, um afeto meio sem nome, um afeto que não dá para a gente perceber claramente ali que os personagens estão se apropriando desse afeto.
Mas ao final da primeira temporada, quando Innis e Outis mudam, né, cruzam a fronteira que os dividem, a gente vai encontrar esse mesmo pintor, esse sensacional, imortal, Christopher Walken, né, descobrindo que porque ele está se apaixonando, de fato é homossexual, de fato é gay, e isso conecta os dois universos. O interessante de Ruptura é que a gente não tem só essa via, só esse vaso comunicante, a gente não tem só a tematização de recalque a vida no trabalho e isso vai voltar em sintomas na vida familiar. Por exemplo, recalque a raiva que você tem do seu chefe que te humilha, que trata você mal, e daí isso vai voltar na agressão que você dirige para sua esposa, para o seu cachorro, para o seu filho, porque aquilo que não se realiza aqui, de sinal trocado, reaparece lá. Isso está presente, isso diz respeito a essa primeira ruptura, que a gente pode chamar assim, a ruptura no plano da identidade. Mas o interessante é que tem uma segunda ruptura, né? Uma segunda severance, né? E que tem que ver, por exemplo, com a decisão que Mark, nosso protagonista, tem de entrar na empresa. Ou seja, ele em algum momento soube, em algum momento ele decidiu, em algum momento ele escolheu esse sistema de amnésia. Por que alguém faria isso? Por que alguém renunciaria a uma parte substancial da sua própria existência? Se a nossa existência é feita das histórias que a gente pode contar, das boas lembranças que a gente tem, do nosso patrimônio experiencial, vamos dizer assim, por que alguém de sã consciência diria eu quero abolir metade do meu tempo, ou talvez mais do que isso? E a gente vai se colocar no lugar de alguém que perdeu a esposa. Alguém que está diante de um encontro traumático. De alguém cuja vida se tornou desértica, melancólica, sem sentido, vazia. A sua vida se tornou uma experiência contínua de dor. Bom, nessa situação, pergunte-se você, assim, sinceramente, não seria razoável que você escolhesse o fim da dor e o esquecimento? Não seria razoável escolher dormir? Não seria razoável não querer saber? Não seria razoável uma vida morta? Uma vida que comporta, vamos dizer assim, um período em que a morte é uma espécie de esquecimento como antídoto? Bom, essa é a tragédia que torna Mark um verdadeiro herói contemporâneo. Porque melancólico, porque alguém que decidiu por essa via, mas que, uma vez dentro do universo da Lumon, começa a se intrigar com a sua própria escolha. E ele começa a se intrigar com a sua própria escolha a partir de um outro tipo de relação entre cenas. Porque, para nossa surpresa, ele desempenha bem o seu papel, mas apresenta alguns vacilos, e então ele é convidado a uma cena que é ao mesmo tempo assim de agradecimento, mas de reparação, né? De conserto, mas também de iluminação, que é a cena com uma terapeuta. Então a gente tem ali uma paródia da psicoterapia, em que a terapeuta aparece mostrando paisagens exuberantes, falando palavras assim de autoajuda, dizendo que vai terminar tudo bem, dizendo que ele é uma ótima pessoa. Enfim, o tipo de discurso de reforço narcísico, Lacan diria, né, de palavra vazia, de reposicionamento do eu em relação à sua imagem, né, gloriosa, gratificante, a sua imagem de o bebê magnífico, a sua imagem que vai estar ligado a um conceito freudiano, né, que é a imagem do eu ideal, que é aquilo que eu me imagino na minha completude, fazer assim a resposta de complemento e de satisfação ao outro. E que é formado a partir de uma fantasia que especula sobre o seguinte: quando eu vim ao mundo, eu fui o objeto máximo de realização do outro. O que o mundo esperava era a minha chegada.
O que meu pai, minha mãe, esse mundo tinha, vamos dizer assim, como centro, era a minha própria condição como objeto. Essa posição de eu ideal, né, ela é reforçada pela terapeuta do Mark nessas circunstâncias. Só que qual é a graça? A terapeuta do Mark é a sua esposa, aquela que haveria morrido. Mas ele não sabe que ela é a esposa que faleceu. Ele desconhece, porque isso está cortado pelo chip, isso está dissociado na sua memória. Mas, mesmo assim, ele começa a desenvolver um certo afeto indiscernível, uma certa curiosidade sobre esta mulher. Como a gente pode escrever e entender esse processo à luz da psicanálise? Bom, é isso que o Freud chamou de transferência. Ou seja, quando eu começo a falar com aquele analista, e aquele analista, bom, não faz muita bobagem, não se pronuncia muito, ou fala qualquer coisa mais ou menos assim anódina, isso pode ser suficiente para que eu construa como esse outro para quem eu estaria respondendo, né, como um objeto que o sutura e que o satisfaz. Portanto, na transferência, o que a gente tem? Uma severance, né, entre você e a história dos seus amores, e que é recapitulada em ato, que é recapitulada diretamente na relação com aquela pessoa. Isso está posto ali. Isso está posto e bem tematizado pelo personagem, né, pelo Mark, mas que vai aparecer, e aí a gente vai falar de uma terceira forma de divisão, na Helly. Né? A Helly é um nome muito interessante, porque remete a Hell, né? Ou a Hell, aquela que cura ou aquela que nos leva para o inferno. Né? É uma personagem que entra nesse pequeno grupo, né? Formado pelo Dylan, pelo Mark, pelo Irving, e ela entra nesse grupo e começa a desequilibrar a relação das pessoas com aquele trabalho. E a gente fica intrigado, né? Por que ela está fazendo isso? Por que ela, por exemplo, provoca brigas? Por que ela faz perguntas que não devia? Ela parece o tempo todo estar ali como uma rebelde, né? Como alguém que está indisposta com as regras. Né? Então aí vem o Milchik, que é um ótimo representante, né, do super-eu obsceno, daquele que faz cumprir as regras simplesmente porque as regras são as regras, daquele que, assim, imparcialmente está aderido à lei, a essa pequena lei condominial que existe dentro da empresa. A gente tem uma tensão inicial, que a gente pode remeter ao primeiro tipo de divisão, entre o ego e o superego, vamos dizer assim, que a gente pode remeter ao segundo tipo de divisão, que é, bom, há algum desejo que está passando ali na Helly, que é um desejo de destrutividade, que a gente pode remeter também a experiências de dissociação, né? Porque, afinal, ela tenta se enforcar no próprio elevador, né? No próprio dispositivo de passagem de um mundo a outro, e não consegue. Né? Então, e aí vai se desenrolando a ideia de que, no fundo, essa mulher, ela é a filha do todo-poderoso, do fundador, né, do dono da empresa, do presidente, e que a gente descobre mais à frente da trama, de alguma forma ela escolhe participar desse experimento, e a empresa parece um labirinto, né, com aqueles labirintos onde se produziam testes, né, para ratos, para descobrir a inteligência, para medir a criatividade, como se tivesse, então, aí uma cena que é a cena da, vamos dizer assim, creepypasta, né, do mundo paralelo que existe embaixo da terra, onde as crianças estão sendo levadas para práticas sexuais, ou seja, isso tudo que inspira esses delírios em franca expansão pelo mundo afora, infelizmente também no Brasil, está proposto aí nessa ideia do vamos fazer um experimento com a ruptura, com a instalação de um chip
com a instalação de um chip que tem várias funções. A gente percebe que isso vai evoluir nas próximas temporadas, né? Tem uma função muito interessante, que é a função Glasgow. Glasgow é uma alusão à escala Glasgow de consciência, que quem trabalha com epilepsia, com problemas ligados existe consciência na pessoa que está em estado vegetativo, conhece, né? Você tem que ter uma certa pontuação para poder desligar as máquinas. Quanto de consciência você tem? Então, dá a impressão que esse chip, ele não só estabelece uma ruptura, uma espécie de muro, mas ele também age, né, à distância como um elemento de controle dos trabalhadores, né, de controle da consciência do trabalhador. Há outros botões que, Lullaby, parece que é uma alusão assim a um modo em que a gratificação, em que o sono, em que a brincadeira pode funcionar como um controlador, né, do comportamento desses funcionários. Porque não são todos os funcionários da companhia que têm o chip. Há outros, né, funcionários muito interessantes, como a sensacional Patricia Arquette, né, ou Mrs. Cobell, que é um personagem, o alter ego, vamos dizer assim, é o duplo do duplo, é o duplo do Milkshake, porque ela é também uma cumpridora das regras, uma funcionária exemplar, ela está na função, vamos dizer assim, sadiana do carrasco, né? Mas ela faz o que ela faz, ressentida, amargurada, às voltas com uma espécie assim de déficit de reconhecimento, e que combina com o fato que em um dado momento ela é demitida. E quando ela é demitida, justamente acontece essa rebelião, essa organização desses quatro, que conseguem descobrir um código que leva eles para fora. Ou seja, a experiência, né, dos Innis, encontrando a sua vida out. Nesse momento, aparece essa personagem, né, tentando, Mrs. Cobell, tentando avisar a empresa de que isso está acontecendo. Né? Veja que interessante, ela chega a raptar a sobrinha do Mark como uma tentativa de forçar uma espécie de retorno a esse mundo onde os afetos não têm valor, a esse mundo onde nenhum sentimento é permitido, esse mundo que parece uma citação de Alphaville e do Godard, né? Um mundo controlado por um computador, você tem um grande cientista, que é o Von Braun, você tem uma filha que se apaixona pelo detetive que vem de fora, e você tem um crime. Você tenha um assassinato. Então, todos os elementos de uma distopia clássica, a gente vai encontrar algo parecido em Metrópolis, estão aqui em Severance. Esse momento ele é muito interessante para a gente pensar uma quarta forma de divisão. Uma quarta forma que a gente poderia associar ao lugar que o Dylan ocupa na trama. Dylan parece ser uma alusão Bob Dylan, ou então a Dylan Thomas, o grande poeta, né, americano, e que, em princípio, seria o idiota, aquele que está completamente entregue ao sistema e que se vende por pouco. Então ele luta para ser o funcionário do mês, daí ele ganha o acesso à festa do Waffle, que é um espetáculo dantesco, um espetáculo em que a gente vai vendo como é obscena a nossa relação com a alimentação, né? Em que ele pode, então, comer o chocolate, e depois da comilança, né, aparecem assim, mulheres que estão dançando, um pouco como uma cena sadiana, né? Um pouco como uma cena de voyeurismo, em que ele observa tudo aquilo e sai com traços, de novo esses traços que ligam um universo ao outro, com pequenos detalhes, né? Nesse caso um detalhe de afeto, que é assim, você lê nos olhos dele de que tem algo errado nisso tudo. Tem algo de uma satisfação que esvazia, tem algo de uma satisfação que não deixa nenhum crescimento para quem a vive. E a partir desses pequenos, então, pontos de comunicação, né,
que é band-aid, a terapeuta, a satisfação que devia ser total, mas não foi. Um pequeno livro, né? Um livro muito interessante, né? Um livro de autoajuda, escrito pelo cunhado do Mark, né? The You You Are. Um livro que é, no fundo, uma citação irônica dos discursos de autoajuda, os discursos de coach. E que, como vindo de fora e achado no universo interior, ele serve como um ponto de articulação de saber e de resistência entre os quatro, né? Entre a Haley, o Dylan, o Mark e o Irving. Nesse livro aparecem frases do tipo: o chefe é dono do relógio, você é dono do tempo. Algo que todo mundo está assim, farto de ouvir. Algo que é uma, Lacan chamaria isso de uma verdade mentirosa, ou seja, uma verdade que não gera consequência, que não gera transformação, mas apenas uma espécie assim, de reconhecimento de que é assim mesmo. Ou como uma tirada lacaniana, industry tem dust dentro de si. Poeira, dust, dentro de industry. Haha! Olha só que incrível! E eles começam a ter descobertas, verdadeiras interpretações, reformulações, a partir dessas frases completamente anódinas. Lute pela liberdade do soldado ao seu lado. Não lute pela sua liberdade. Seja, dedique-se à empresa, seja solidário, vista a camisa. Agora, nesse contexto lute pela liberdade desses quatro. Nesse contexto a indústria é uma poeira que está diante dos nossos olhos. Nesse contexto o chefe é dono do relógio, ele está nos submetendo. Uma pessoa boa segue as regras. Uma grande pessoa faz as regras por si mesma. É só que incrível. Né? Incrível. Uma frase dessas que a gente abre esses livros de autoajuda e vai encontrar, só que ela é posta de uma maneira que tem um efeito completamente revolucionário para aqueles quatro. Eles não podem te crucificar se sua mão estiver no formato de um punho. Isso é verdade. Né? O punho, o símbolo da resistência, a ideia de que você não abre mão, que você é capaz de lutar, de que você tem uma agressividade que pode se voltar contra o sistema opressor, está tudo aí. Ou seja, aqui a gente tem uma espessura de análise ideológica muito interessante para esse trabalho. Ele está mostrando como não nos faltam bons significantes mestres. Não nos falta, não é um déficit de saber, mas é um déficit na relação entre o saber e a nossa divisão subjetiva. Como, sob determinados estados de divisão, o saber é ineficaz. Mas, se você faz uma alteração nisso, né, se você consegue articular as divisões subjetivas com um elemento que está aí posto, né, na teoria, na psicanálise do Jacques Lacan, que é esse objeto que causa o desejo, mas que também causa angústia. É esse objeto que a gente persegue, mas ele não tem imagem. E ele aparece de ponta a ponta, e falamos dele até aqui, de ponta a ponta, em Severance. É a função do band-aid, é a função da terapeuta, é a função da massa de gosma preta que vai escorrendo em cima do teclado, quando o Irving começam a questionar aquele sistema. É aquilo que aparece como, diz o Lacan, como imagem deformada, como brilho, ou até mesmo na composição do espaço, né, imagético, da estrutura do espaço que a gente tem no Severance, que é um espaço basicamente composto pelo branco e pelo verde. Bom gosto, né? Enfim, branco e verde, sempre uma boa escolha. Mas neste caso, o branco ele é levado a uma espécie de paroxismo, né? A ponto de estourar a câmera. Exatamente esse efeito em que você não sabe mais se aquilo é porque a máquina deu pau ou se por seu olho, né, a sua câmera queria pegar exatamente essa coloração, Lacan vai dizer, aí está o objeto A.
seja, no fracasso da construção de uma representação, no fracasso da montagem, né, na criação de uma imagem. E elas pontuam o seriado inteiro justamente o objeto A como esse ponto de repetição, de passagem entre mundos e de sutura da falta, de sutura da divisão, de sutura da dissociação, de sutura das diferentes oposições e dualismos que vão atravessando toda essa série. Por isso, e eu gostaria de sugerir, né, e debater com vocês essa hipótese, não é uma série sobre o dualismo, é uma série sobre o 3, não é uma série sobre o 2, porque a gente tem um mundo, outro mundo e a fronteira. A gente tem uma cena, a outra cena e o objeto que faz passagem de uma para outra. A gente tem os inners, a gente tem os outs e a gente tem perturbações, túneis metafóricos, túneis alegóricos que fazem passar de um espaço para o outro. Essa é a função do objeto A e, como Lacan argumenta, na fantasia, não fantasma, o objeto A ele se articula com as nossas divisões subjetivas. Então, a cada dissociação, seja traumática, seja por recalcamento, ou seja ainda, a gente não entrou nesse ponto, mas por clivagem. Né? Em alemão, Verleugnung, que é um tipo de divisão baseada no seguinte: eu sei muito bem que nós caminhamos para um desastre ecológico, eu sei muito bem que nós temos uma desigualdade social inaceitável, eu sei muito bem que existe o racismo, eu sei muito bem de tudo aquilo que está do lado do quê? Da castração. Mas, quando eu estou em Verleugnung, eu ajo como se não soubesse. Ou seja, é uma patologia da relação de consequencialidade entre o que eu sei e o que eu faço. É uma patologia que vai colocar entre um e outro uma espécie assim de convicção, de certeza ou então de crença que vai justamente ocultar essa divisão. Então, os carrascos voluntários de Hitler, né, conforme esse livro fantástico agora publicado, né, do Contato Caligares, o Grupo e o Mal, eles organizavam sua relação com os seus atos, não pelo sadismo ostensivo, pela crueldade ostensiva, pelo desejo de matar, mas por um tipo de divisão que está tematizado aqui exatamente como eu sei muito bem, mas ajo como se não soubesse. Então isso vai aparecer do lado dos administradores, né, da Lumon. Isso vai aparecer quando esses quatro se começam a derivar, né, começam a investigar o que é eles do outro lado. Encontrar, né, o que o Freud diria assim, o outro lado da sua fantasia. E o outro lado da sua fantasia é sempre perverso. Por isso há um choque, por isso há uma relação de encontro com uma verdade que é angustiante, encontro com uma verdade que é sempre relativamente insuportável para essas pessoas. Vamos especular um pouco sobre esse nome, Lumon. Né? Lumon ressoa com Luhmann. Nikolaus Luhmann foi um teórico alemão da comunicação, né? Esse sujeito que dizia que o meio é a mensagem, né? e que falava num sistema de 3, né? E baseado em interações, organizações e sociedade. Eu dizia, essas 3 coisas, essas 3 dimensões, elas se ligam pela comunicação, né? Pela linguagem, vamos dizer assim. É ela que produz um certo senso de unidade, né, entre o que é o mundo das organizações, né, o mundo do trabalho, o que é o mundo das interações, compreende do trabalho, mas é o mundo das relações humanas. E o que é o mundo da sociedade, esse mundo da produção, do consumo. Então, a gente tem aqui o quê? Um sistema 3, não um sistema 2. No fundo, Severance é composto por 3 dualismos diferentes. Um dualismo imaginário, né? esse que aparece ali no Dylan, um dualismo simbólico, que aparece no Mark, e um dualismo que é, vamos dizer assim, provocado, criado pela incidência do real. Né? Que separa o simbólico e o imaginário, que cria uma espécie de muro entre o simbólico e o imaginário, que é o que está sendo relatado para a gente. Quer dizer, a gente vive na vida familiar uma realidade,
uma realidade que a gente pode dizer assim, é um anelamento entre simbólico e imaginário. E a gente vive no trabalho um outro anelamento, uma outra relação simbólica e imaginária, né? Ou seja, são dois pares de dualismos. E entre eles, algo que estabelece, nesse caso, explicitamente, uma separação entre os dualismos. Então a gente tem três, a gente não tem dois, no Lacan, também no Luhmann. Algo muito interessante, né, para confirmar essa hipótese do objeto A como ponto de passagem entre o in, entre o mundo, né, entre a realidade dos inis e dos outs, que é um recurso usado pelo Hitchcock no famoso filme O Vertigo, O Corpo que Cai, né, em que você põe um carrinho que se aproxima de um objeto e, ao mesmo tempo, a lente recua em relação a esse objeto. Ou o contrário, né? A lente que se aproxima e o carrinho que se distancia. Mas isso produz uma perturbação na nossa relação com a imagem. Olha lá o objeto A. Né? Isso produz uma sensação de que é o mundo que está se mexendo e não você. Isso produz uma espécie de paralaxe, né? Quer dizer, fecha um olho, abre o outro, fecha um olho, abre o outro. O que acontece? O objeto parece que ele está se movendo, mas ele não está se movendo, ele está parado, né? Esse efeito, que a gente pode dizer assim, ele acontece quando a gente tem uma perturbação da fantasia. E é isso que torna essa minissérie tão interessante, né? Uma aula sobre os modos de sustentação e de dissolução da fantasia inconsciente. Por isso, recomendo que vocês vejam essa série dia a dia. Você precisa entrar nela, né? Quer dizer, seu fantasma precisa se acomodar a ela. Não vão maratonar, porque se você maratona, você perde a temporalidade que ela te impõe, né? Que é essa temporalidade, né? Para voltar ao começo do nosso comentário, em que tudo está novo, mas segundo um mesmo passado. Tudo está novo, mas nós ainda estamos nos anos 80. Tudo se transforma, mas o tempo não passa, né? E a percepção do tempo ela é dada pela posição na fantasia. Por isso que na nossa fantasia a gente não envelhece. De repente aparece uma ruga. Ah! O que essa ruga faz? Ela mostra, né, que a fantasia não está fazendo o seu papel muito bem feito, né, de tamponar, de suturar, de resolver as nossas severances. É isso aí, gente. Para maiores fragmentos de continuidade e de descontinuidade, de rupturas e de costuras, clique aqui no Aqueronta Movebo. Oi, pessoal! Então, agradecendo a essa incrível, adorável, magnífica lista de pessoas que estão apoiando o nosso canal.